que assunto difícil é falar sobre Estado laico. Cara, é um assunto muito difícil porque tem muita coisa que vocês já tinham que saber antes de eu fazer o vídeo e eu gostei de fazer, mas vai ficar tão incompleto que eu acho que eu vou ficar devendo uma coisa pra vocês, né? E aí eu tô com esse sentimento, assim. Só que eu mesmo assim eu vou fazer esse vídeo, óbvio, como vocês já estão vendo. Só que eu vou deixar muitos outros detalhes para fazer em outro vídeo, que não vai sair essa semana nem na seguinte. Mas eu deixo aqui prometido, do mesmo jeito que eu deixei prometido que eu ia fazer o vídeo sobre o nazismo e desarmamento e fiz. Um ano depois, mas eu fiz. Então, eu vou falar sobre o Estado laico agora, sobre a história do Brasil. E o que eu deixar faltando, vocês comentam comigo, conversam, como vocês sempre fazem. Eu gosto muito quando vocês comentam sobre o vídeo comigo, tá? Então é isso, só para vocês já entenderem que isso é um recorte e que se você quiser saber mais, você vai ter que estudar. Então, eu quero começar falando sobre o Estado laico na história do Brasil, na verdade falando sobre a história da maçonaria do Brasil, porque as duas se confundem muito. E como eu disse, a gente precisa saber muito para entender o que é o Estado laico no Brasil. O Dom Pedro I, como muita gente sabe, existe uma polêmica muito grande entre Dom Pedro I e a maçonaria. Porque o Dom Pedro I virou grão-mestre da maçonaria em 6 dias. Porque o Boninho, como eu chamo o José Bonifácio, não o dono do Big Brother, o José Bonifácio, ele era grão-mestre e tornou o Dom Pedro I grão-mestre em 6 dias. E isso, logicamente, deu muita polêmica na época. E logo quando ele virou grão-mestre, se eu não me engano, foi 20 dias depois, ele proibiu as atividades da maçonaria no Brasil em 1822. Então, já começa aí um desequilíbrio entre as propriedades, né, do que seria a vida privada e do que é da vida pública. Porque será que o Estado tem direito de proibir a atividade de um grupo como a maçonaria? É claro também que tem um envolvimento político da questão da igreja, do próprio movimento que foi chamado de Bonifácia na história do Brasil, que é um movimento um pouco marginalizado, né? Que ele está ali pelos cantos, é muito específico na história, então não tem muita coisa sobre isso. Normalmente quem estuda sobre isso é maçom, e eu nunca vou dizer para vocês se eu sou maçom ou não, afinal é uma sociedade secreta. Tô brincando, eu não sou maçom, mas essa parte da história eu conheço um pouco e tal, né? E a maçonaria e o Brasil sempre foi uma questão muito de passar panos, né? Porque mesmo com a atividade sendo extinguida no Brasil, ela continuou. Brasil, né? Vocês sabem como que é. E tendo continuado, quando o Dom Pedro renuncia, 1831, vamos fingir que é. Depois, logo, acontece o golpe da maioridade, que o Dom Pedro II não tinha idade para assumir, só que aí eles dão um jeitinho, né? Brasil. E o Dom Pedro II, já é um cara que é maçônico, né? Só que ele realmente acredita e tal nos princípios da superioridade, buscar a superioridade moral e essas coisas, né, da maçonaria. O Bonifácio manteve ele aí, né, né, nessa tradição de sequência de maçonaria e coroa. E o Dom Pedro II, acontece no reinado dele uma coisa chamada questão religiosa, né? O, desculpa. O que acontece na questão religiosa é que existiam alguns republicanos que eram contra o abolicionismo em geral. E quando o Visconde da Baía de Todos os Santos. Ah, garoto, tô bem. Quando o Visconde da Baía de Todos os Santos
ele aprova a lei do ventre livre. Um certo padre, que eu esqueci o nome dele agora, ele vai falar bem sobre a lei do ventre livre, em que a igreja era a favor, só que ele fala e ele manda alguns dialetos, ele fala algumas palavras que eram associadas aos maçons, porque esse padre era maçom. E nessa época da igreja, 1880, era o Papa Pio IX. Já era o Papa Pio IX ou era o Papa Leão XIII? Agora eu estou confuso. Mas existiu essa época em que ambos os papas eles eram extremamente contra a maçonaria. E começou a ter é, uma, uma briga entre Estado, Igreja e maçonaria. Por quê? O Dom Pedro II ele pagava impostos à Igreja, pagava, e nessa época o rei, o imperador, né, que é a mesma coisa no caso do Brasil, mas o imperador, era ele quem decidia quem seria intitulado bispo no Brasil. Então existia meio que essa tentativa de equilíbrio, né? Entre Estado e Igreja, porque o Estado pagava a Igreja, só que ao mesmo tempo o Estado ele tinha o poder de decidir quem seriam os bispos. E nesse caso, o, a Igreja puniu esse padre que falou contra, com palavras maçônicas. Eu tô falando mais devagar do que o normal, então esse vídeo vocês precisam acelerar, pelo amor de Deus. Enfim, o bispo, esse padre, ele foi punido. O Dom Pedro II, ele... vou ter que fazer outro vídeo, não dá. O Dom Pedro II, ele perdoou esse padre. E o bispo de Olinda, em retribuição, né, ele começou a punir vários padres que eram da maçonaria. E o que o Dom Pedro II fez? Prendeu o bispo de Olinda. Então, assim, nisso aí você já entende que existe, olha, vários tipos de diferença. Existe o Estado defendendo a maçonaria e o Estado pagando a igreja. Só que nesse mesmo tempo, o Estado ele estava indo contra a igreja. Ele prendeu bispos por expor coisas estritamente religiosas. Mas pelo interesse político do Dom Pedro II, ele foi capaz de usar o poder dele de autocrata, de imperador, para punir a igreja, nesse caso, né? Significado aí representado aí pelos bispos. Então, quando o Brasil virou republicano, 1889, e não se engane não, tá? O golpe da República, que o 15 de novembro é um golpe, uma das coisas que fez o golpe, que fez a família real cair, foi a libertação dos escravos, a lei da abolição em 1888. Não acho estranho que vem logo depois do outro, mas é porque realmente foi uma crise, né? E como eu já falei aqui para vocês, existiam muitos republicanos que eram escravagistas, tá? Essa lei da abolição, ela fez uma crise muito grande na coroa, né? Se faz então a Constituição em 1891, é necessário nesse momento, portanto, que haja essa separação da vida privada para a vida pública, do que é igreja e do que é Estado. Porque a igreja fica salva do Estado e o Estado meio que fica salvo da igreja também quando a igreja ela toma poderes extraordinários, né? Então, nesse caso do laicismo, existe o Estado em que o poder estatal é muito mais forte, que é reprimir a igreja. Existe também a ideia de que a igreja é forte demais e quer ser o Estado, nos casos de estados teocráticos e confessionais. E existem esses desequilíbrios entre Estado e igreja. Por isso que quando o Brasil virou uma Constituição republicana, foi preciso, principalmente também porque eles eram positivistas e tal, e eles gostavam dessas separações,
eles buscavam os espíritos, as leis, como eu já disse para vocês. Então, era importante que o Estado ele fosse, dentro da Constituição, diferido qual era o papel do Estado e qual era o papel da Igreja, para que não houvesse mais essas questões de guerras religiosas, como aconteceu em Sergipe, em Recife, na Bahia também. Guerras religiosas não só as católicas, mas holandeses lutando contra portugueses, holandeses protestantes e portugueses católicos. Então, o Brasil já teve várias guerras religiosas também, ali no Nordeste, principalmente, né? Então, nessa época, houve um entendimento que era necessário essa separação. Eu vou parar o vídeo por aqui, explicando o que foi esse período de a questão religiosa no Brasil. Então é isso. Esse vídeo sobre Estado laico vai ficar incompleto, já peço desculpas aí para vocês, mas eu ainda vou fazer um vídeo sobre definição do que é um Estado laico, o que é um Estado teocrático e o que é um Estado confessional, podem ficar tranquilos. Enquanto isso, eu falo para vocês que vocês leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.